Bom, tínhamos ficado aqui. Portanto, vimos a arquitetura, aqueles serviços que os serviços providers têm que dar, os nossos serviços lá de casa, interligar redes empresariais a redes externas com serviços WAN, de alguma forma. Já vamos ver que existem várias formas de fazer isto. Na verdade, existem duas grandes formas. É fazer interligação como se fosse um link ou um switch em layer 2, ou fazer interligação como se fosse um router. Se houvesse um router ali no meio, a trocar rotas entre as várias redes empresariais que eu quero ligar. E depois vimos que começou-se a querer usar Ethernet para isto, devido ao preço da Ethernet ter baixado muito, e se poder usar Ethernet em cima de fibra, etc. E, portanto, abandonaram-se quase todas as outras tecnologias de Layer 2 que havia. Existiam coisas como Frame Relay, por exemplo, que usava-se muito em redes de Service Provider da Layer 2, que é completamente em desuso logo ali no início dos anos 2000, no meio da década. Começou-se a usar a internet. Só que qual é o problema da internet? Nós vimos duas soluções que apareceram, que foram usadas durante 10 anos, que era ou acrescentar um VLAN ou acrescentar um cabeçalho inteiro, não é? Na zona onde eu estava a usar a internet. E mais do que essas duas, que na verdade nem nunca foram muito adotadas, era usar MPLS tradicional, em que os links entre os routers MPLS podem ser a internet, mas depois estou a usar MPLS. Portanto, não estou bem a usar Layer 2, estou a usar ali o MPLS, é uma espécie de Layer 2,5. Estou a fazer routing que pode olhar para o IP, mas depois, na verdade, os equipamentos no meio não olham para o IP, olham para as labels MPLS. Mas mesmo essas soluções que se foram fazendo para não ter que usar o MPLS, poder usar a internet só, mesmo o Provider Backbone Bridging, apesar de eu não ter de aprender os MACs dos clientes na zona do provider, porque tínhamos aquela zona de fronteira, não é? Tínhamos aquelas BEPs, e estas BEPs sim tinham que aprender na mesma endereços de customers, mas depois as internas dentro do service provider eram umas bridges normais. Mas mesmo sendo umas bridges normais, que só têm que aprender os MACs fora, portanto aquilo faz uma espécie de um túnel, portanto mesmo só tendo que aprender o backbone destination address e os source address disto, portanto mesmo só tendo que aprender estes MACs que são de BEPs, estas aqui no meio continuam a ser learning bridges, portanto continuam a ter unknown unicast flooding e flooding de broadcasts, e continuam a fazer o learning normal. Ok? Portanto, dentro desta nuvem eu continuo a ter os problemas de Layer 2. Se eu tiver isto como uma rede muito grande, normalmente as redes dos service providers são uma espécie de um anel, assim, em que distribuído geograficamente, vai tendo várias zonas. O anel vai ter que ter um link portado, não é? Pelo menos, pelo spanning tree, o que vai fazer com que aquilo tenha que dar a volta por sítios mais longe às vezes. Sempre que há uma falha, também tínhamos os problemas do spanning tree. E o facto de eu ter broadcasts ali dentro continua a ser um problema se eu quiser ter aqui uma coisa escalável e com muitos serviços. Então o que é que começou a surgir? Este EVPN. Porque isto é de Ethernet VPN, mas na verdade pode servir para fazer tanto VPNs de Layer 2, ou seja, de Ethernet de Layer 2, como podem também ser usadas para fazer VPNs de Layer 3. Isto paralelamente, este EVPN, o que é que ele faz na verdade? O EVPN em si é só esta parte do control plane que usa multiprotocolo BGP para anunciar MACs. Tem vários tipos de anúncios que podem ser feitos. Chamam-se aqui. O EVPN tem root types. Tem 5 root types. Nós não vamos vê-los aqui em pormenor, mas tem as mais importantes são a root type 2. O que é a root type 2? É neste multiprotocolo BGP são anunciados os pares MAC IP dos hosts.
Ok? Não são redes. Apesar de estar aqui um IP, isto não é um IP de uma rede. É o IP de um host associado ao MAC. O que permite fazer outra coisa no VPN, que é suprimir o árbitro. Certo? Porque o que é anunciado é o mapping MAC-IP. Logo. Estão a perceber? Portanto, não há necessidade do árbitro. Porque o árbitro, eu não quero ter árbitros aqui no meio. Porquê? Porque o árbitro é broadcast. Então, o EVPN também vai eliminar a necessidade de haver árbitros no meio da rede do service provider. Nunca vamos eliminar o árbitro na zona dos clientes, porque isso é como os hosts funcionam. Os hosts fazem ARP requests, não é? Os equipamentos, depois, os sensores, os computadores, etc. Mas dentro da rede do service provider, se eu puder eliminar o árbitro, melhor, porque o árbitro é uma das coisas que era broadcast, que me ia obrigar a ter broadcast ali no meio. Então, isto são as de Type 2. Existem umas outras rotas do tipo Type 5 e estas sim usam o modo protocolo OGP para anunciar prefixos IP, redes. E agora isto é, na verdade, é a mesma coisa que o BGP normal anuncia, mas não é bem, porque o IP normal, o BGP normal anuncia IP prefixos sem mais informação nenhuma, e no EVPN, não. Isto não é só IPs prefixos, continua a ser multiprotocolo BGP, porque isto continua a ter que usar, isto tem mais informação do que o prefixo só. Tem, por exemplo, que identificar o cliente daquela VPN. Ok? Portanto, mesmo no caso de usar Type 5, isto chama-se na mesma multiprotocolo BGP, porque isto são umas rotas especiais do EVPN que estão, nesse caso, estão a anunciar prefixos, que servem para fazer VPNs de Layer 3, ou seja, servem para simular que a rede do Service Provider é o router para aquela rede. Mas ele precisa, lá está, se eu tenho 20 clientes, os 20 clientes podem ter os mesmos prefixos, porque estamos a falar de prefixos privados, normalmente, em redes privadas, IP. E, portanto, como é que eu não vou confundir esses IPs? Estão a perceber? Dentro da rede do Service Provider. Se eu anunciar só que tenho a rede X, vai haver outro cliente que tem a mesma rede. Então eu tenho que dizer não só que tenho a rede X, mas que é daquele cliente, e também dizer, dependendo depois do data plane que eu estou a usar, okay? Dependendo do data plane que eu estou a usar, tenho que também dizer, por exemplo, nós vemos aqui no Service Provider, costuma ser o MPLS, que é usado por baixo disto, eu também tenho que dizer qual é o túnel para chegar àquele cliente. O túnel MPLS. Mas esta é a grande coisa. Portanto, versus o Provider Backbone Bridging, é que no Provider Backbone Bridging eu basicamente arranjei um encapsulamento diferente para poder ter vários clientes e para poder só aprender os MACs da zona do Service Provider. Mas continuo a ter que aprender, mas o control plane continua a ser o da internet. Ou seja, continuo a fazer o MAC learning que nós vimos para trás. Portanto, eu continuo a fazer, a receber um pacote, aprender o MAC address de origem que está naquele porto, depois vou ver o de destino, se souber o destino, envio já envio para um determinado porto, mas quando não sei a primeira vez, envio para toda a gente. Portanto, o processo continua a ser o mesmo, apesar de eu, no caso do Provider Backbone Bridging, já só estar a fazer isso, a olhar para os MACs das bridges aqui das fronteiras. Já não estou a olhar para os dos clientes. Mas mesmo assim ainda estou a fazer isto aqui dentro. O EVPN livra-se do control plane da internet, ou seja, usa frames da internet, mas depois não faz nada com a internet. Okay? Desde logo elimina a necessidade do ARP quando usa este Type 2, porque o que é anunciado, ele anuncia, usando BGP, que, ok, aqui nesta ponta eu tenho estes MACs, são deste cliente, e estes MACs correspondem a estes IPs de host. Portanto, quando alguém do outro lado chega um pacote para o IP, não é preciso enviar um ARP, porque eu vou lá ver o mapping, vejo que aquele IP corresponde àquele MAC e sei onde é que está na outra ponta da rede de service provider aquele cliente. E sei depois, por exemplo, neste caso, o data plane é MPLS, sei que labels é que tenho que meter no pacote MPLS para que não chegar lá. Vantagens disto: livrar-me do control plane da Ethernet normal, para não ter spanning tree, para não ter convergência quando tenho block links. Portanto, vou-me livrar deste problema. Ok? Vou aumentar a escalabilidade ainda mais, porque deixo de ter broadcast, tráfego de broadcast, quase nenhum. A não ser multicast, mas isso é multicast.
é mesmo para várias pessoas, mas elimino o tráfego broadcast da Ethernet, porque não tenho este mecanismo de flood and learn. E tenho ainda outra vantagem, que é da mesma... Nós vamos ver aqui primeiro, agora a seguir, como é que as VPNs de Layer 3, eu também fazia isto só com o MPLS, ou seja, eu só com o MPLS também fazia VPNs de Layer 2 e de Layer 3. Só que tinha que fazer tudo diferente. Para o caso da Layer 3 e para o caso da Layer 2. Tinha control planes diferentes. Durante muito tempo foi isso que estudou. Para os serviços empresariais. Havia uma coisa que é as VPNs de Layer 3, que ainda se usam hoje em dia. Porquê? Porque vamos ver que as VPNs de Layer 3 em MPLS têm um mecanismo semelhante ao VPN. Usam o protocolo BGP para anunciar os prefixos. É muito parecido. Só que depois, quando ia para fazer em Layer 2, também podia usar o BGP, mas podia usar outras maneiras, umas coisas chamadas de pseudo-layers. Tinha muita configuração diferente. E o EVPN veio quase que uniformizar. Ou seja, lá está, o EVPN pegou nas ideias das VPNs em MPLS e que uniformizou. Então vamos sempre usar BGP, não há cá outras alterações. Vamos sempre usar o multiprotocolo BGP para anunciar, porque assim funciona sempre da mesma maneira. O que muda é o que eu anuncio. Se eu anunciar prefixos, estamos a fazer uma VPN Layer 3. Se eu anunciar MACs, estou a fazer uma Layer 2. E assim eu posso ter o mesmo, daqui o Unified, o mesmo control plane para os tipos todos de VPN que eu quero fazer. Quando eu estava a fazer só isto em cima do MPLS, apareceram uns 50 soluções diferentes. Portanto, havia as VPNs de Layer 3, que também usou o BGP para anunciar os prefixos, e uma coisa que são um atributo das rotas, que é as communities, para saber identificar que aquele prefixo é do cliente X ou Y, e depois também saber chegar à ponta da rede MPLS onde esse cliente está pendurado. Depois, quando íamos para o Layer 2, havia vários tipos. Usar BGP, não usar BGP, configurar aquilo tudo de forma estática, ou seja, andar a dizer em todas as pontas quem é que pertence àquela VPN e aquilo ser quase tudo configuração estática, em vez de ser o BGP a anunciar. Demorava muito tempo a montar um serviço desses, quando alguém queria vir fazer um serviço desses. E nessa altura ainda era muito CLI, não é? Era muito ir aos CLIs. Não tínhamos a automatização toda que temos, também vamos ver a seguir. Mas mesmo com a automatização implica ir a vários, ter as configurações, ir a vários, estar a meter à mão mappings de MACs e por aí fora. Portanto, é por isso que isto está agora a ser muito usado. Isto é usado não só em Service Provider, como o EVPN também ganhou muita tração nos data centers. Nos data centers é para resolver um problema diferente. Depois vamos ver na aula também para a semana das SDNs. Os data centers têm, nós já temos falado ao longo do semestre, uma necessidade que era, eu queria ter uma coisa de Layer 2, que era para as máquinas virtuais aos containers andarem a saltar e poderem manter o mesmo IP. Andarem a saltar de máquina física para máquina física e estarem sempre dentro da mesma subnet IP. Só que isso depois, lá está, o mesmo problema que eu tinha aqui. Todas estas coisas, no spanning tree, não sei o quê, da maneira como a internet funciona, eu não quero. Então, a VPN é uma boa solução também, porque vou também usar mesmo o BGP. Só que a diferença é que nos data centers não há MPLS e então surgiram 2 ou 3 alternativas, se bem que no VPN normalmente usa-se uma coisa que se chama VXLAN, que é, se eu não tenho MPLS, tem que ter uma maneira de fazer os túneis de alguma forma. Portanto, tem que ter sempre uma maneira de... O que o BGP anuncia é, eu tenho estes MACs, ou eu tenho estas redes, neste ponto de entrada. Certo? E se os outros descobrem, depois os outros têm que ter uma maneira na rede de, então se está neste ponto de entrada, eu vou enfiar aqui para chegar àquele sítio. Não é MPLS, é meter a label, ele vai fazendo o label switching e passa por aquele túnel e ele chega àquele sítio. Se for num data center, isto faz o papel do MPLS nesse caso. O VXLAN são os túneis, eu posso ter uma rede normal, Layer 3, configurada como vocês sabem até agora, com o ISIS ou SPF. Normalmente o SPF usa-se mais no data center, o ISIS usa-se mais nos serviços providers. Tenho uma rede normal, imaginem a rede que vocês fizeram, toda normal. Agora, por cima disso, faço um overlay de túneis
VXLAN e depois uso o EVPN e depois é como se estivesse a construir uma rede meio virtual em cima, layer 2 em cima de uma rede normal layer 3 que usa o SPF e quando o link falha ou usar os vários links ao mesmo tempo. Onde também depois já posso tirar partido destas coisas, nem sequer ter ARPs, etc, etc. Os endereços no meio VPN pertencem todos ao mesmo tempo. Não podem ser redes. Não, a EVPN, por exemplo, se for em layer 3, podes ter NVLANs, estás a anunciar prefixos. Se for uma ELAN, que é um tipo de serviço que se vende, é como se aquilo fosse tudo a mesma VLAN. Ou, pode não ser a mesma VLAN, podes ter várias VLANs e transportar trunks. Com tags lá no meio, não tem problema nenhum. Tens várias. Por exemplo, imagina que tens duas empresas, aqui tens várias VLANs, aqui tens várias VLANs. A VPN, para estes equipamentos aqui, é vista como se fosse links que são trunks, passam mesmo como sou. Ele, aqui, quando é aprender MAC, ele aprende MAC IP e também tem a tag da VLAN lá. Então, o EVPN vai usar o MPLS por baixo, nos serviços providers. MPLS, vocês acho que não é rico. Revisão rápida. O MPLS surgiu originalmente para isto. Ok? Aliás, para estas coisas. A primeira motivação de aparecer o MPLS é Longest Prefix Match in IP. Certo? A internet começa a crescer. A maneira de transportar o tráfego da internet começa a ter muitas rotas, tabelas enormes. Continua a ter que as ter. Mas o que é que eu tentei fazer com o MPLS? Reduzir os sítios onde essas rotas estão. Na zona depois lá do meio do service provider, era um disparate ter que ter routers caríssimos porque eles todos tinham que saber as tabelas todas da internet para conseguirem encaminhar os pacotes. Então o que é que vamos fazer? Lá está, outra vez, uma mesma filosofia. Os das pontas, os tais routers unificados, trocam BGP com os ISPs e sabem as rotas todas da internet. Mas depois o que eu preciso saber é, chegou um, e agora, onde é que se toca? É onde a minha rede, se eu tivesse um dado IBGP normal, não é este aqui, tinha que saber ver também. É óbvio que se for com o IBGP, os do meio podem olhar só para o Nextstop e o Nextstop ser a outra ponta também. Nós vimos no IBGP, né? O Nextstop é o do outro que está a falar em IBGP. E lá no meio só usar as linhas rotas. Mas mesmo as linhas rotas, num service provider, à medida que as redes foram crescendo, podem ser muitas. E, portanto, começou a haver motivação para vamos tentar arranjar uma maneira de eu ter uma zona em que os routers não precisam de olhar para os IPs. Ok? E então o que foi feito é, então vamos fazer um mapeamento, uma coisa que se chama uma FEC, que é uma Forwarding Equivalence Class, que é um conjunto de prefixos IPs, por exemplo. Podem ser várias coisas, mas isto é o cenário mais normal de routing. Portanto, eu agrupo um conjunto de prefixos de redes numa coisa que se chama uma Forward Equivalence Class e depois associo uma label a isto. Isto quer dizer o quê? Sempre que aparece na entrada da rede MPLS um pacote cujo destino pertence a uma destas redes, o que eu vou fazer é meter aquela label, estão a ver? Lá, e os routers depois olham para a label e vão saber por onde é que condiz. Já vamos ver como. Mas também há várias maneiras. Isto implica que existe uma preparação primeiro nos redes MPLS. Portanto, primeiro, eu tenho que construir túneis entre todas as pontas. Para construir túneis entre todas as pontas há várias maneiras. Já vamos ver. Depois de eu ter os túneis, quando há a FEC, vem o pacote, eu vejo que o IP A pertence a um destes prefixos, então é desta FEC vou lá é o label 100, meto lá o label 100. Quando isto chega, os routers passam-se a chamar LSRs, Level Switch Alpha. Quando isto chega ao primeiro LSR, que é logo o primeiro de entrada, ele olha para isto, já não olha para o IP. E depois tem lá uma tabela que diz, se é o 100, eu tenho que enviar para o link tal e trocar a label tal, label tal. Os labels trocam a cada linha. Mas isso tem só a ver com a maneira como os túneis são construídos. Isto poderia servir para unicast IP routing, para multicast IP routing. Como eu estou a fazer isto com labels, na maneira de construir os túneis, também
implicou poder fazer coisas de tráfego de engenharia que eu não consigo fazer com protocolos de routing normal enquanto estou a olhar para as IPs. Certo? Quando estou a olhar para as IPs, eu trato os IPs todos da mesma maneira. Aqui não. Eu aqui posso pôr uns IPs dentro de uma FEC 1 e outros IPs dentro de uma FEC 2 e depois na maneira como eu construo os túneis eu posso definir com as labels, por exemplo, que aquilo não passa do caminho mais curto. Eu posso dizer exatamente qual é o caminho. Outra coisa que também se faz no MPLS, logo quando se definiu isto, é nos LSRs, eu posso definir que para a label 100 sai um link tal e aquele link tem uma X largura de banda guardada para as coisas que saem com aquela label. Okay? A partir do momento em que essa largura de banda eu não posso usar, estão a perceber? Eu considero que aquilo está cheio, aquela largura de banda está cheia. Portanto, se aparecer um pacote para eu pôr ali, eu vou considerar que aquele está reservado para aquele está sempre cheio e os outros, se não tiverem largura de banda que chega, ficam lá como se estivesse congestionado no buffer. Isso tem depois outros problemas que é eu compro estes serviços, pago imenso e depois muitas vezes os links estão às moscas. Isto é a mesma coisa que depois que acontecia antes da cloud em termos de computação, que era eu preciso de muita computação, então vou reservar um servidor, vou comprar um servidor espetacular. Só que depois só preciso dele 2 vezes por dia na capacidade máxima, o resto do tempo tenho lá aquilo parado. Aqui este problema existe também ao nível da rede. Portanto, com o MPLS-T eu posso estar a reservar ali uma hora de banda espetacular, quero fazer videoconferências entre Nova Iorque e Tóquio em HD, mas depois isso só acontece quando eu faço uma reunião e o resto do tempo aquilo está lá às moscas. Depois isto agora nem sempre é assim, não é? Portanto, se eu puder fazer isto de forma automática, etc, etc, já posso fazer só isto quando preciso e por aí fora. Portanto, isto foi a motivação inicial. Depois, pensou-se o quê? Então, se eu tenho labels, e as labels no MPLS eu posso ter mais do que uma, eu posso usar uma para saber chegar ao caminho, mas depois posso ter outra por cima para diferenciar tráfego dentro da rede. Da mesma forma que a VLAN, por exemplo, a VLAN Tech também diferencia. Depois, quando chega a outra ponta, eu vou ver que a VLAN Tech vai para o porto e não vai para o outro porto. Então, eu tenho essa label, também posso usar esta label para isto, que é, tem esta label, vai para este porto, não percebemos? Se não tem outra label diferente, vai para outro porto diferente. E posso separar o tráfego. Então, começou-se a usar o MPLS para fazer VPNs. VPNs é o quê? É o serviço provider está a estudar ali outros tráfegos, mas são serviços diferentes e tem que os separar. De alguma forma, se os consegue separar, pode vender serviços de interligação de sítios em que aquilo que está a passar na rede que é toda a gente, mas aquele tráfego só vai para os meus sítios. Depois, quando chega nas pontas, só vai para os meus sítios. Estas VPNs surgiram quase todas ao mesmo tempo. A única que ainda é razoavelmente usada hoje em dia são as Layer 3 VPNs, porque não é muito diferente do EVPN em termos de vantagens e desvantagens. Estas, não vamos agora já falar nelas em pormenor, porque foram todas substituídas pelo EVPN, ou estão a ser quase todas substituídas pelo EVPN. Pode haver aí um service provider num país menos desenvolvido, etc., tem menos investimento, ou qualquer coisa, ainda venda serviços ou faça serviços dos outros, ainda não comprou routers que tenham EVPN, qualquer coisa assim. Ok? Aqui existiam 2 tipos, isto era fazer ponto a ponto, que era uma coisa que se chamava um pseudo-wire, e estas chamavam-se VPLS, que é de Virtual Private LAN Service. É o nome que ele está. A abstração, seja em EVPN ou em Layer 3, é eu tenho aqui o site A, o site B e o site C, vou comprar um serviço destes. Se for uma VPN de Layer 3, a abstração é que eu tenho aqui um router no meio e estou a trocar com ou SPF ou ISS as rotas. Este tem aqui um router deste site que troca rotas com este. Um router aqui que troca rotas com este. Um router aqui que troca rotas com este. Para a minha rede, todo o serviço é como se fosse um router. Está ali. Pode atravessar um serviço provider ou vários. Se forem continentes diferentes, até pode atravessar vários. Okay. Isso depois é uma questão. Depois é o service provider que vai já pagar a outro service provider para fazer o serviço. Ele chega a um e quer aquele serviço. Depois a rede dele não chega lá e ele subcontrata, né, a outros para conseguir fazer o serviço de uma ponta a outra qualquer.
Sendo que eles fazem da mesma maneira. Para o outro que está no meio é o boot service provider com o cliente e também vai estar a tocar o routing e é como se tivesse ali um router no meio também. Portanto, isto é, se for em Layer 3, portanto, isto quer dizer o quê? Que nesse Layer 3, por exemplo, aquele router do primeiro cenário do nosso primeiro trabalho, lá em cima, se tivesse uma WAN, a WAN e a internet são coisas diferentes. Podia haver um para a internet no meio, e um ISP que está a dar internet, e outro que está a ligar com outros redes de outros edifícios, ou de outros países, de outros escritórios. Esse seria mais um router que está ali, que está a fazer uma vizinhança ao SPF com o do provider e está a trocar routing normal. E para ele é como se este soubesse estas rotas todas e está a enviar aquelas rotas. Portanto, quando é para ir para uma rede privada daqui, ele simplesmente sabe que o caminho é por ali e envia para ali. Se for em Layer 3, é uma abstração diferente. Nós, que somos o gestor da rede de campus, já não pensamos nisto assim, que é, deixamos de ter routing. Podemos ter routing na mesma, mas é diferente. Aqui, estes routers estão a trocar mesmo routing com o provider. Se for Layer 2, eu posso ter routing na mesma, mas é como se eu tivesse aqui um switch. Estão a ver? E se for routing na mesma, estão a ver? O peering já não é com este, é. Estes estão todos a fazer peering, eles com eles, estão a ver? É como o cenário do OSPF, nós temos lá o switch no meio. Então o que é que o switch, em vez de ser um switch, não, está interligado com estes escritórios de repente uma VPN Layer 2. Portanto, se fosse uma VPN Layer 2, nestes serviços empresariais isto é visto assim. Isto pode ser routing na mesma. Estão a ver? Isto pode ser routing na mesma. O que acontece é que agora o peering é entre estes. Vai ter que haver um designated router, não é? Se for um ISS também, já não estou a lembrar agora do nome, também existe um, né? E eles vão trocar LSAs entre eles. Quando era em Layer 2, não. Eles trocam os LSAs com este aqui do meio. Portanto, normalmente, VPN Layer 3 era o quê? Quando a gente não quer pensar muito no routing. Porque quando não queremos pensar muito no routing, é só fazer aqui uma vizinhança normal e este aqui faz tudo. Em Layer 2, se eu quiser usar aqui routing, sou eu que tenho que configurar as vizinhanças entre todos. Vão perceber? Tenho que saber qual é que é o router ID deste lado. Porque eles vão estar a fazer uma vizinhança diretamente entre eles. Com VPN Layer 2 também há a possibilidade disto nem ser routing aqui. Normalmente é, porque eu tenho umas VLANs aqui, outras aqui, eu quero ter aqui uma gateway, não é? E depois quero fazer isto em Layer 3. Mas, aliás, havia esse problema ao início, quando se começou a vender serviços desses, que é de repente o service provider está aqui no meio e eu esqueço. E imaginem que não tenho spanning tree, porque tirei o spanning tree daqui e de repente isto faz um loop de Layer 2 ali. Portanto, normalmente o cenário até é ter na mesma aqui os routers, só que os routers fazem peering entre eles. Se forem Layer 3, não. Fazem só aqui com o CP e veem tudo o resto como se fosse um único router. A diferença é se for Layer 3 e routing, o A vê tudo como um único router, certo? Está a mandar-lhe tudo. Se for com VPN Layer 2, não. Se houverem 20, ele está a falar com 20 vizinhos. Vão perceber? Se forem 20 escritórios, não é? Ele está a falar com 20 vizinhos diferentes. Tem 20 peerings diferentes a ele. Layer 3 é MPLS. Layer 3 dá para fazer tanto em MPLS como em VPN. Essa é uma das belezas do EVPN, é que o funcionamento é basicamente igual. A única coisa que muda é o que é que ele está a anunciar com o multiprotocolo BGP. Em vez de anunciar MAC, pares MACs e IPs, passa a anunciar prefixos IP. Redes. Então, antes de irmos às VPNs, está outra vez aqui o que é que falta vermos do MPLS. Já vimos a ideia, falta ver como é que eles distribuem as labels. Portanto, como é que uma fronteira da SAP, a partir do momento em que souber qual é que é a outra ponta para onde tem que ir, como é que ele sabe qual é a label que tem que lá pôr. E isso existem várias maneiras. Portanto, o que acontece no funcionamento normal, tivemos a ver, é que o label router de entrada, o label Edge Router, mete a label à frente do pacote IP. E depois os do meio olham para essa label, têm lá uma tabela, olham para a label, sabem qual é o porto, onde aquilo tem que andar, e trocam a label para o hop seguinte. Como é que eles definem essas tabelas? Saber que
chegou com esta label, eu sei que tenho que ir para este porto e agora tenho que trocar a label por esta. Tenho que fazer esta forwarding table. Várias maneiras de fazer isto. Também existe agora uma coisa que está a ganhar atração, que eu também vou falar, que está lentamente a substituir estas opções todas e está toda a gente a começar a usar só esta também. Então havia, provavelmente vocês falam nisto também em RID, existe o LDP, o RSVPTE, este é o LDP com Constrained Routing, já vamos ver o que é, e no limite também podia ser usado o BGP. Porquê que o BGP pode ser usado para todas estas coisas? Porque o BGP, com o multiprotocolo BGP, eu também posso anunciar labels. Em vez de anunciar MACs, como estamos a ver no EVPN, ou prefixos, também posso, como vimos no BGP para o que ele foi feito, originalmente, eu também posso usar o BGP para anunciar labels entre LSEs. Agora usa-se uma coisa chamada Segment Routing. Já vamos ver o que é. Okay. Para isto. Estes mais tradicionais, como é que funcionam? Usam um protocolo normal, tipo o OSPF ou o ISIS, para descobrir os caminhos mais curtos entre as pontas, ok? Com os routers a serem identificados por IPs, porque aqueles protocolos funcionam com IPs, não é? São protocolos de encaminhamento com IPs. Portanto, eu sei a rede de cada uma das pontas, aquilo anuncia via ISIS ou SPF, e o LDP, por exemplo, não fazia mais do que seguir o caminho mais curto, como o OSPF calcula, ou o ISIS, certo? Seguir o caminho mais curto, com IP, normal, e se eu quero fazer um túnel daqui para o LEF, que tem o IP 172.16, não sei o quê, vou seguir a tabela de encaminhamento normal do ISIS, vou passando pelas rutas e vou definindo as labels. E depois esse túnel que é criado assim vai passar pelo caminho mais curto de acordo com o OSPF ou o ISIS calculou. Como eu posso querer fazer túneis que não vão pelo caminho mais curto, criaram-se extensões para estes protocolos. O que é que estas extensões fazem? Não. Fazem o quê? Se eu quiser, por exemplo, excluir um router, o que acontece é que ele exclui isto dos LSAs e, como exclui dos LSAs, vai calcular o Dijkstra em cima de uma coisa que não tem aquele router, que vai obrigar o tráfego a passar pelos outros. Okay? Ou, por exemplo, mete informação sobre se aquele link ainda tem largura de banda para reservar ou não. E quando ele já não tem mais largura de banda para reservar, o que é que acontece? O link desaparece nos LSAs, quando ele vai calcular o Dijkstra como se não existisse, já não vão ter lá mais serviço nenhum. Outra hipótese era usar um protocolo que é o RSVPT, que é the Reservation Protocol for Traffic Engineering. Este já não usa isto, ok? O RSVPT usa o SPF e o ISIS para conseguir ir passando pelos routers todos. Mas depois, a parte do TE é o próprio protocolo que faz. Estão a perceber? Quando ele passa lá, guarda lá que está, já reservou o chip lá no banda. Estão a perceber? E depois, quando chega outra vez ao router e o router diz que já foi, ele já não põe as labels daquela maneira, vai para o outro lado, por aí fora. Portanto, quando eu tenho, usando uma daquelas alternativas, eu calculei o quê? Túneis entre estas pontas, estão a ver? Eu calculei aqui um túnel. Aqui. Mas podia, se fosse com Traffic Engineering, este túnel podia ter vindo por aqui, por exemplo. E ainda existe uma coisa no MPLS que é o Fast Reroute. Usando LDP não dá, mas usando o RSVPTE pode-se fazer túneis com Fast Reroute, que é o quê? Para cada op, ele calcula uma alternativa. Ou seja, ele não só determina uma label, a label normal, e diz que é, por exemplo, aqui não há alternativa, ele só vinha para aqui, mas ele, aqui, por exemplo, ele não só determina que a label é 200 e é sair por este porto, como tem logo uma alternativa que é de pôr uma label 300 e sair por este porto. Mas que só é usada se aquilo falhar. Ok? Isto é mais rápido ainda do que um protocolo de encaminhamento. O protocolo de encaminhamento já é relativamente rápido. Quando isto falha, o que é que ele faz? Ele elimina aquilo da LSD e calcula o Dijkstra outra vez.
Ok? Isto demora 100 milissegundos para ir. Isto é para ser sub 50 milissegundos. Porquê? Já lá está a label, falhou, nem sequer é preciso esperar pelo cálculo do Dijkstra, é começar a meter a outra label e enviar para o outro lado. E ele normalmente esta é só meditura um op. Ele calcula, para cada um, calcula se existir um desvio a um op por outro lado. Então, eu uso o SPF ou ISS para trocar a reachability para as destinos. Ok? Ou, se for com segment routing, já vamos ver mais em pormenor, isto passa a ter um nome que é o segment ID, este seed. E isto é mapeado para o IP de destino. Ou não, no segment routing eu posso estar simplesmente a calcular o caminho para um seed. O seed identifica o router, sem ser com o IP. Portanto, ou para IPs, que identificam aqui este router, ou, por exemplo, se for com o segment router para seed, usando o LDP, o RSVPT, ou etc., eu vou percorrer este caminho. Se for com segmentation router, não, porque isto passa a ser source routing, ou seja, em vez de ser destination based routing, é source based routing. O que quer dizer o quê? Que é o primeiro nó que mete lá os volts todos por onde aquilo passa logo. Mas para ele saber quais é que são os nós todos por onde é que aquilo tem que passar, vai ter que usar na mesma o OSPF ou o ISS ao início para saber, ok, para este SSID ali, o caminho é este, e agora o que eu vou definir é, para seguir este caminho, tenho que pôr tal, para um stack de labels, e agora o router ao início mete logo lá esse stack todo de labels, e os outros já vão fazendo pop daquilo. Vão olhando para uma, tirando, olhando para a outra, tirando, por aí fora. Também no segment routing, cada link também tem um identificador. Cada router tem um identificador, tem um seed, e cada link também tem um seed. Depois os seeds são mapeados para destinos. Normalmente os seeds dos nós. Imaginem que este tem o SID 500. Eu tenho que aprender que redes é que estão acessíveis no SID 500. Okay? Para isso, posso usar o BGP, por exemplo, também. Portanto, de alguma forma, eu criei aqui isto que está a laranja. Ok? Se for com LDP, portanto, esta primeira coisa que está aqui a laranja é o caminho mais curto com o SPF ou com o ISS. Se eu tiver a usar o Label Distribution Protocol ou RSVP, o que eu vou fazer é eu vou percorrer este caminho e vou definir as labels para chegar desta ponta a esta ponta. Construir o meu túnel MPLS. Se for segment routing, não existe isto. Eu não vou percorrer aquilo e fazer os labels. Os labels são definidos cá em cima, logo, e são atribuídos à partida. Ou seja, no segment routing, eu à partida digo que isto tem o SID tal, isto tem o SID tal, isto tem o SID tal. Os SIDs depois vão ser labels MPLS. Portanto, não há esta distribuição de labels porque elas estão definidas à partida. Eu digo logo que aquele link tem aquela label. O LDP não faz isso à medida que vai percorrendo o caminho e define ali uns na altura. Diz que aquele step ali com segment routing não é preciso. Depois de eu ter o túnel, eu recebo um pacote que tem um determinado destino, certo? Vamos ter isto já aqui. Eu recebo aqui um pacote com um determinado IP de destino. Olho para aqui, como isto já foi construído, isto é uma FAQ, esta FAQ ele sabe que existe neste router desta ponta. Ao saber que está neste router desta ponta, vai saber qual é que é a label que tem que meter aqui, que neste caso é a 10. Este router sabe que quando recebe aqui uma coisa da 10, que tem que pôr a 20 e sair por este link. Este sabe que quando recebe aqui uma coisa com 20, tem que sair por este link e meter o 40. Este sabe que quando recebe aqui uma coisa de 40, é para ir para aqui, para este cliente. Então, vamos ver um bocadinho
isto do Segment Routing. Qual é a ideia do Segment Routing? Também é simplificar um bocadinho o MPLS, que é, vamos tentar, em vez de termos aquelas opções todas do LDP, RSVPTE e por aí fora, vamos tentar fazer isto sempre da mesma maneira e vamos tentar criar uma maneira que me dá tudo aquilo que todas aquelas alternativas me dão. Então, a ideia é eliminar estes protocolos intermédios. Vão ver? Eliminar a necessidade de usar LDP, ou RCP, ou RCPT. E usar apenas o IGP. Porquê? Porque estes protocolos precisavam na mesma de usar o IGP. Estão a ver? Eles precisavam na mesma de usar o IGP para depois percorrerem um caminho mais curto e ir distribuindo as labels. Então o que é que nós vamos fazer? Em vez de estar a criar labels com estes protocolos, vamos definir logo cada link que label é que tem. E acabou. Chamamos a isso um segment ID. Daí o nome segment. Portanto, existe um seed por cada link definido à partida. E por cada nó. Okay? Portanto, há um segment ID de nó e um segment ID de link. O que é que isto quer dizer agora? Eu uso o IGP para descobrir o caminho mais curto, por exemplo, mas pode, ou outros, se quiser também posso usar outros depois. E vou, depois de saber aquele caminho, o que é que eu vou ver? Então, se o caminho é este, vai ter que passar neste segmento ali, neste segmento ali, neste segmento ali, neste segmento ali, neste segmento ali. Então, logo à partida, vou lá meter isso tudo no pacote MPLS. Vou lá meter essas labels todas. E depois os motores do bem vão só fazer bloco de cada label e vão encaminhando assim. Também tem esta hipótese para os 50 milissegundos. Ok? Não existe estado. Os routers ficam mais simples. Porquê? Porque não existe o label swapping. Estão a ver? Ele tem as labels logo lá todas. Só vai tirando esta e vai olhando para a tabela. E isto também, a ideia disto é eu poder ter um controlador e poder nem sequer usar isto. Porque se eu souber mexer com detalhes todos, se eu tiver um controlador que sabe a topologia da rede, certo? E tem o segment ID, o que é que esse controlador pode fazer? Agora estou a criar um serviço que tem estas redes, então como é que eu vou para aquela ponta? Sei, tenho aqui a topologia, vou olhar para a minha topologia, vou ver quais é que são as IDs que eu tenho que ter lá. Meto lá os segment IDs todos, vou pelo caminho. Mas este controlador pode nem sequer fazer um Dijkstra. Pode fazer o que ele quiser. Porque tem lá a tecnologia, estão a perceber? Não, eu quero, quando é para este, eu quero este caminho. Não é o que o Dijkstra der. É eu quero passar neste router. Quais é que são os SIDs dele? São estes. Então eu vou lá no pacote. Isso. E ele faz traffic steering. Okay? Eu posso calcular como eu quiser, por exemplo, num controlador, e depois fazer o push das levels para aquilo passar exato no túnel qualquer. Temos aqui um exemplozinho, só para percebermos um bocadinho melhor, nós não vamos ver aqui isto ao pormenor. Ok? Então, o que é que os routers que têm clientes, os das pontas, agora vamos pensar neles das pontas, né? Vão ter clientes, vão ter coisas lá ligadas. O que é que eles anunciam? Eles vão anunciar isto. Estão a ver? Sendo que estes seeds aqui são de routers, ou vou-lhe chamar LERs, né? Que é o nome que eles têm no MPLS, Label Edge Routers. Portanto, aqueles routers, aqueles LERs das pontas que têm redes, vão anunciar, usando o ISS ou o SPF, o mapeamento que têm, que basicamente é só anunciar os prefixos. Estão a ver? Isto vem de borla. Porque só tem que mudar no OSPF, por exemplo, o CID, ele sabe que se vem daquele router ID, estão a ver? Se vem daquele, se o LSA é daquele router, eu sei dizer que aqueles prefixos são naquele SID, não é? Não preciso de mais nada do que isto. Quando este recebe aqui
o LSA, ele sabe o LSA de quem é que é. Eles constroem a topologia toda, lembra-se? No Link State Database tem a topologia toda. Portanto, ele aqui sabe, borda com o IGP, que esta rede está aqui nesta ponta, portanto sabe que isto é do SID 400. Então é isso que eu vou anunciar ali. Portanto, eu vou anunciar que os prefixos é que tem, em que SID de nó é que estão. Quando entra um pacote para uma desses prefixos, no ingresso, portanto, na entrada de uma rede, por exemplo, aqui deste lado, entrou um pacote que tem um destino que está no prefixo, que está no nó 400, o que é que eu vou fazer? Vou ver qual é que é o SID que corresponde àquele prefixo, é o 400, então vou meter 400 aqui. E isto é o routing normal, que é o mais normal, que é sem estar a ter tráfego de engenheiro nem nada. Meto o 400 e o que é que ele vai fazer? Ele vai seguir o caminho mais curto para chegar ao 400. Ok? Pode ser o shortest path ou pode ser um explicit path. Se for um explicit path, isto não leva só aqui o 400. Vai levar aqui outras labels que vão identificar quais é que são os links por onde é que eu quero ir mesmo para aquele destino. Se eu puser só o do nó, o que ele vai fazer é, ele vai construir com o OSPF-IS que este vai saber que quando recebe aqui 400 tem que ir para aqui, ele vai perceber aqui que então tem 400 tem que ir para aqui, estão a ver? Não olha para o IP, olha para o 400, mas os routers têm lá na tabela onde é o 400 e tem para ali. Como é que os routers têm? Porque usam isto, ok? Usam o OSPF ou o ISIS para saber que o 400 está aqui naquele sítio. Se eu quiser fazer coisas explícitas, então tenho que passar a usar uma coisa que se chama o Agency SID, portanto, que é uma espécie de um identificador do link. Estão a ver? Aqui estão a vermelho. E aqui eu sei que quero ir para um determinado sítio, tenho um determinado IP de destino, mas neste caso eu não vou olhar para o mapeamento. Este IP de destino está no nó X, que é o 500 na mesma, não é? Vou fazer isto, então eu sei que é para o 500 na mesma. Mas eu agora não quero ir para o 500 pelo caminho mais curto. Eu quero ir para o 500 como eu quiser. Então eu vou definir que ele vai ter que passar no 555 e no 666. São estes dois links. O que é que acontece aqui? Chega aqui, este router vai olhar para isto. Este router não vai ver que para chegar ao 555 tem que ser para baixo. Estão a ver? E vai enviar para aqui. Porque este é o 500. Neste caso agora, o 500 não é o destino final do pacote. O destino final do pacote até era o 400. Estão a ver? Mas o que eu estou a fazer é, eu estou a combinar SIDs de nós e SIDs de coisa para definir o caminho todo que eu quero que siga. E aqui eu estou a dizer que tem que passar no nó 500 e tem que passar nos links 555 e 666. Eu podia ter feito isto de outra maneira. Podia ter posto aqui só com verdes. Podia ter dito que isto tinha que passar no 500, no 600 e no 400. Vou ver? Era igual. Fazia exatamente o mesmo caminho. Mas também posso fazer com links. Passa neste e neste e neste. A chave disto, e por isto é que isso se chama segment routing, é porque posso dar segmentos. Estão a ver? Cada coisa destas é um segmento da rota. E é tudo definido na origem. Para eles saberem definir isto, pode ser um software que faz isto. Como é que eles sabem que SIDs é que existem? Com o OSPF ou com o ISIS, porque eles anunciam os link states. Quando anunciam, fica associado ao router ID deles, e depois posso fazer um mapeamento do router ID para SID e posso fazer também um mapeamento dos link states, sem informações dos links, e atribuir também um SID a cada link, na link state database. Ok, portanto, isto é uma maneira de modernizar agora o MPLS, saltando aquele passo de usar o LDP ou o RSCPT, construir os túneis, usando só a informação
do protocolo interno para fazer isso tudo. Portanto, o protocolo interno já me dá as redes que cada nó tem, dá-me os links que cada nó tem. O que é que o segment routing faz? Atribui SIDs a essas coisas. Atribui SIDs aos nós, atribui SID aos links. Na link state database fica com esta informação toda. Fica com os SIDs dos links que existem, fica com os SIDs dos nós que existem e até fica a saber que redes é que existem nos SIDs dos nós. Ok? E portanto depois, quando chega um pacote para esse IP, pode usar o Linkstra e mete só lá o SID daquele link e depois aquilo faz o caminho usando só o SID do link, ou pode meter lá, não, eu quero ir para aqui, mas quero passar este nó, pode ser feito de uma maneira qualquer. Os routers lá no meio, aquilo são labels MPLS, continuam na mesma a olhar para o label MPLS e a fazer forward. Já não constroem, é também com o LDP, como é que constroem? Da mesma forma, o router lá do meio, se lhe aparece o link 6666, o que é que ele faz? Usar a informação do OSPF e do ISS, da Link State Database, para saber, ou sabe que é um link dele, que atribui SSIDs aos links dele, SSIDs seeds, porque atribui seeds aos links deles, e portanto sabe que é aquele link. Se não souber, sabe pela Link State Database onde é que está aquele nó. Calculou que é para aquele nó, vê qual é o link stop e troca aquilo. Então, o MPLS, seja com segment router, seja com o LDP, com os túneis normais, o que é que faz? Podem pensar naquilo que uma rede MPLS tem uma espécie de autoestradas, as fontes, são os túneis, feitos de alguma forma, ou com segment routing, ou com a distribuição de labels ou a mais. Portanto, permite fazer VPNs, porque as labels podem ser usadas mesmo em cima deste segment router. Depois ainda posso ter uma label no fim. Aqui tem que ser no fim, que é usar aquelas todas no caminho. Mas posso ter depois uma label no fim, por exemplo, para quando chega ao da ponta eu saber se é para o cliente A, para o cliente B ou para o cliente C. Portanto, ainda posso usar na mesma mais uma label para depois fazer separação de clientes. Portanto, bom para fazer separação de tráfego de várias maneiras. E pode ser usado para fazer VPNs tradicionais, aqui só vamos ver as Layer 3, e os EVPN Service. Sendo que a EVPN também pode ser usada com outras coisas por baixo que não é MPLS, que é o que acontece no data center. Pode ser usado com outro tipo de túneis. Isto são sempre túneis. O que está sempre a fazer, o MPLS também faz uma espécie de uma overlay, também uma espécie de uma rede overlay. Não é bem uma overlay porque o MPLS está mesmo a operar ao nível do pacote. Em que, por exemplo, a VXLab, vamos ver que não. O pacote normal está lá todo. É um cabeçalho que se mete por fora. Estão a perceber? No MPLS, não. Estas labels, etc. Não. Isto é mesmo um pacote MPLS. É uma coisa que existe mesmo nas camadas. Isso é transportado em cima da internet. Mas a filosofia acaba por ser a mesma. Uma VPN, já sabemos o que é. É uma ligação entre vários sítios da mesma entidade que está a atravessar uma zona que é partilhada. Okay? Neste caso, estamos aqui a ver é a rede do service provider, de um ou mais, não é? De um ou mais service providers. Também posso ter uma VPN em que isto não é um service provider, também vocês usam aqui na faculdade, em que isto não é uma rede de um service provider, mas é a internet. Okay? Sendo que aqui a internet é a interligação de vários ISPs, de vários service providers. Sendo que o que nós estamos aqui a chamar de service provider às vezes não é um ISP, é só parte da rede. Portanto, é a parte onde passa tráfego da internet. Isto também pode ser feito. Normalmente, isto para ser feito aqui, não há outra hipótese que não fazer um túnel ponta a ponta. Okay? Porque aqui não há MPLS, não há nada. Né? Na internet é tráfego IP, à partida, feito com o routing. Depois lá dentro já sabemos que não é. Em grandes partes daquilo também está a passar em MPLS ou de alguma forma assim. Mas é o que nós fazemos em casa aqui, por exemplo, com a faculdade, com aquele software de endpoint. Estamos a fazer um túnel mesmo do nosso computador até um router que está aqui, não é? Também é possível. Não tem garantias de serviço, não tem nada, porque se eu estou a usar a internet, não tem nada daquilo que o segment router dá, que é, por exemplo, escolher qual é o caminho, fazer pictures quando há falhas, saber milissegundos e essas coisas todas.
Então, redes tradicionais, Layer 3, VPN. Ficou aqui o escrito. O que é que vai acontecer? É aquela abstração que vimos há bocado, ou seja, é como se eu tivesse um router no meio. E cada um destes sites cada um destes CEs, vê aqui um pequeno router com o qual está a falar. E, portanto, eu tenho uma única vizinhança. Sendo que este router, por milagre, vai conhecer as redes de todos os outros sites. Vão ver? Sendo que aqui estão dois clientes diferentes, não é? O cliente vermelho e o cliente amarelo. E, portanto, cada um destes vê todas as rotas da sua rede, da vermelha, ali a ser trocada aqui com o router. Se fosse uma de Layer 2, mesmo que soubesse routing, o que ele via era vizinhanças com todos os outros sites dele. Aqui vê uma única vizinhança que sabe as redes de toda a gente. Como é que isto é feito? Este router vai criar uma coisa que é uma VRF. Nós já conhecemos este termo porque no NVDOE temos a VRF default e já temos esta separação também dentro do router. É uma Virtual Routing Forwarding Table. Que aqui tem mesmo que existir porque os clientes muito provavelmente vão ter redes iguais. Porque usam fixos privados, não é? E portanto vai haver a rede 10.006, vai existir se calhar nos clientes todos, não é? Então eu tenho que ter uma tabela de routing para cada cliente. É o que acontece aqui, neste PE. E depois eu tenho que saber as rotas que existem do mesmo cliente aqui. Eu tenho que de alguma forma sabê-las aqui. Certo? O que é que eu tenho que saber aqui? Se isto é MPLS por baixo. Quando chega aqui o pacote, eu tenho que saber que isto é para enfiar no túnel tal. Está aqui a tracejada vermelho. Vamos ver. Eu tenho que saber que isto é para enfiar com o label 200. Se fosse segment router, tenho que saber o stack de labels todos que tenho que pôr para isto fazer este caminho. E como é que eu sei isto? Tenho que saber que existe neste PE este cliente e que redes é que lá estão. Então é o que falta aqui. O que nós vimos para trás já me dá isto. O segment routing, eu chego aqui, se eu souber que é para o PE, eu chego aqui e meto o stack de labels que é, e ele vai para o PE. Se for o normal, ponho só uma, mas é igual. Também sei que para chegar àquele PE é o label 200, e depois cada um destes troca as labels, e eu sei que o 200 chega lá. O que é que falta aqui para fazer a VPN? É quando chega aqui um pacote e eu olho para o IP de destino dentro do cliente vermelho a saber qual é que é o PE para onde eu vou enviar aquilo. Como é que eu faço isto? Mesmo na VPN no letra tradicional do EPLS, com o BGP. Ou seja, estes routers vão usar BGP para anunciar as rotas uns para os outros. As rotas dos vários clientes. Agora, não pode ser o BGP normal. No BGP normal, se este cliente vermelho tem o prefixo 10, imaginem um dos nossos do trabalho, 10.10/24, e o amarelo também tem, aqui, por exemplo, né? Se for o BGP normal, isto vai dar asneira, porque este vai estar a dizer que tem o 10.1/24 e este vai estar a dizer que tem o 10.1/24. E este depois não sabe se é para enviar para este PE, se é para enviar para aquele PE. Certo? E também não sabe qual é o cliente. Só sabe que aquilo só diz que é um prefixo. Pode assumir, se chegou aqui um pacote com esse destino do cliente vermelho, assume que é para o vermelho, então pode pôr label. Depois há o label. Para além dos labels do caminho, tem que haver um label para dizer que é do cliente X. Mas isso, pronto, se chegou no vermelho e é para aquela rede, vão ter a label do vermelho. Mas depois não sei se é para ir para aqui, se é para ir para aqui. Okay? Porque imagina que aqui existe o 10.8.1 no vermelho aqui, mas não existe neste vermelho aqui. Aqui existe a mesma rede, mas é no amarelo. Portanto, eu tenho que ter uma maneira de no BGP dizer qual é que é o cliente. Então, também se usa multiprotocolo BGP, porque o tipo de rota que se anuncia é diferente. É um prefixo mais uma coisa que se chama um root target. Ok? Estão a ver aqui? Usa-se multiprotocolo já agora é IBGP e não é VPN também. Porque isto é BGP dentro do mesmo AES. E na VPN também. A VPN é a mesma coisa. A gente chama de multiprotocolo BGP, sendo rigoroso, é IBGP. Porque os vizinhanças são dentro daquilo é da mesma rede. Não existem VPNs, nem
VPNs Layer 3 MPLS entre AS. Okay? Entre AS é o BGP normal, routing IP. Ok? Portanto, eu vou usar ou Segment Routing ou LDP ou RCP para ter os túneis entre os PEs. Saber enviar coisas para os outros PEs. E depois o que é que cada PE anuncia? Cada PE diz, por exemplo aqui, diz que tem o 10.2.16, isto é 2.2.0.0, obviamente, mas se repararem, o que ele anuncia é isto assim. Isto não é um prefixo normal. O prefixo normal era só isto. Isto aqui é o tal root distinguisher. Estão a ver? É um número que vai ali que identifica que é daquele cliente. Okay? E depois ainda se usa uma coisa que é o atributo communities, nós não vimos na aula do BGP. É um atributo que já vem do BGP de 1994, sempre existiu. Nós vimos o local preference, o MED, manipular o ISPAR. Existe um outro atributo que é o community que não tem significado. Ou seja, no standard era dar uma hipótese aos AS, por exemplo, dois AS combinarem entre eles o que é que a community significa e depois aquilo entrar também no processo de decisão de qual é a rota. Só que é o que tem menos preferência de todos. Vem a seguir ao MED. E, portanto, se aquilo tiver tudo igual, ele ainda pode desempatar entre rotas pelo community. Estão a perceber? Aqui usou-se essa coisa que já existia e o formato do community não tem um formato, ou seja, não é uma métrica, não é um valor. Estão a perceber? Podia ser que os AS decidissem que aquela community era. Neste caso, o que se mete na community é a identificação de qual é que é o cliente, que é a VPN Grey. Estão a ver? Como é que isto vai funcionar? Eu vou saber que o next hop é o PE2. Sabendo que o next hop é o PE2, eu sei que tenho que meter aquilo com a label 200. Porque tenho um túnel que foi criado por LDP ou RCPT. Eu sei que é assim que eu chego àquele de outra parte. Se for com o segment routing, melhor ainda. Sei que está no SID 200, é só lá meter 200. E depois tenho então uma para identificar a VPN. Vão ver que é o 100. Este 100 é para identificar a VPN. E isto ele sabe que é para pôr o 100 por causa do root target ser grey. Que vem nos communities. Portanto, apareceu-me uma coisa. Eu sei que tenho que enviar para onde? Para o PE que é atingível com o túnel 200. Portanto, vou meter aqui o 200. O root target é grey. Vou meter aqui 100. Isto entra isto vai ser, isto é aqui, não é? Isto é feito aqui, não é? Chega aqui o pacote que é para o destino 10.2 qualquer coisa. Portanto, este pacote chegou aqui, eu enfiei isto e enfiei isto, porque eu sei isto pelo multiprotocolo IBGP. Eu sei que este prefixo 10.2.0.16 está disponível no root target grey. Então, o target grey vai ter que levar o 100 e depois para chegar ao PE que me anunciou aquilo, é o 200. Portanto, ele aqui faz o label swapping. Se aqui está o 200, ele sabe que tem que ir para aqui. Este com o label que este pôs aqui sabe que tem que ir para aqui. Segue o túnel. Se for segment routing, tem o 200, segue o caminho do 200 até ali. E depois, quando chega aqui, tira a label de fora. Olha para o 100. E aqui, ele, apesar de ter dois clientes e ambos terem a mesma rede, ele sabe, como é do 100, tem que enviar para este. Okay. E não para o de baixo. Portanto, e estamos a usar o BGP para anunciar isto. Uma coisa que já existia, BGP de um lado para o outro. Lá está, o BGP, a única coisa que eu preciso ter é conectividade para fazer uma ligação TCP entre os PEs e depois posso usar o BGP para enviar aquilo. Vantagens destes serviços. Normalmente as pessoas querem este assim para terem um pouquinho mais simples porque estão a fazer um peering só com, né, sabe as redes todas. Porque a Layer 3 é vista como um router que sabe as redes de toda a gente. Se eu usar Layer 2, eventualmente vou ter um routing mais complicado do meu lado. Porque vou ter que fazer peerings com todos, definir o testnet e tal, por aí fora. Mas
por outra razão, querer ter uma de Layer 2, como por exemplo, posso nem precisar de routing. Posso ter, dois gateways só e querer mesmo só que aquilo seja uma linha e só faz um peering. E então aí pode ser em Layer 2. Não interessa. As VPNs Layer 2, baseadas no MPLS, não vamos ver, estão a cair um bocadinho em desuso. Vamos ver o EVPN. Também dá para fazer Layer 3, na verdade. Dá para fazer os dois tipos. Então, é a VPN, é este RFC que está ali. Uma das grandes vantagens é fazer exatamente da mesma maneira VPNs do Layer 2 e do Layer 3, o que não acontecia naquelas tradicionais do MPLS. Existia não sei quantas maneiras diferentes de fazer. Ou seja, usa sempre uma coisa parecida com o que nós vimos agora mesmo para a VPN do Layer 3 do MPLS, que é usar multiprotocolo BGP, só que definiram-se aqui umas rotas. Existem 5 tipos de rotas no VPN e aquele multiprotocolo BGP pode ser usado para anunciar. As duas principais, as do tipo 2 e as do tipo 5. As do tipo 2 anunciam o que eles chamam MAC IP addresses. O que é MAC IP addresses? Anunciam todos os MACs que estão pendurados naquele PE, nos clientes que estão naquele PE, todos os MACs estão ali e os IPs que correspondem a esses MACs, que é para não ser preciso usar ARP. Numa Layer 3 VPN que nós vimos agora, não há este problema do ARP. Certo? É a Layer 3, já não há ARPs ali. Mas quando eu fazia MPLS, por exemplo, um HVPLS, que era simular que estava lá um switch no meio, aquilo havia ARP, e ele tinha que aprender os MACs de um lado e do outro. Ele aprendia também os MACs e não sei o quê, mas tinha que ver ARP. Portanto, aqui, mapeamentos logo. O que permite deixar de ter ARPs, não é? ARP Suppression Capability. Depois existe uma maneira de fazer a mesma coisa que tivemos a ver no MPLS com o que é o Type 5. No Type 5, isto já é usado para enviar prefixos IP. Prefixos IP, dizer o que é que está na outra ponta de prefixos IP e fazer o que nós estávamos a ver, parecido com o que estávamos a ver que se faz em cima do MPLS diretamente. Ok? Portanto, isto permite ter um único protocolo em termos de control plane para fazer lines e LANs, que são VPNs Layer 2, ou a simular uma linha ponto a ponto ou vários pontos, uma LAN, e fazer uma Layer 3 VPN como estávamos a ver na tradicional, sendo que é feito exatamente da mesma maneira. Muda o tipo de rota que ele está anunciado, mas permite-me ter só um único protocolo e fazer aquilo de uma forma parecida. Mas, já tínhamos visto há bocado, não eliminar a necessidade de haver ARPs e de haver broadcasts. Porque deixa de haver make learning. Okay? Numa rede EVPN, eu estou a fazer Layer 2, não é? Um serviço destes. É uma LAN e uma LAN, mas que não funciona com make learning lá no meio. Usa o BGP para associar os MACs. Portanto, ele sabe que por onde é que está a ir para atingir aquele MAC sem fazer broadcast nunca. O que quer dizer que eu posso não precisar de spanning tree no meio e por aí fora. Então, a EVPN permite fazer estes serviços todos. Estão a ver? Um mainline ou um Virtual Private Wire Service, que é o serviço simulado que eu tenho cabo de internet a atravessar a rede do Service Provider. Uma ELAN ou uma E3, isto são serviços já ponto a ponto, em que isto simula que eu tenho um switch aqui no meio. E aqui isto simula que eu tenho um switch assim com vários aqui pendurados. E posso ter também Layer 3. Ok? Simulando que está lá o router no meio. Isto
ao nível do Service Provider. O EVPN também é usado noutros tipos de redes, que são as redes da Data Center, que têm outras características. Sendo que nas redes de Data Center normalmente não há MPLS, portanto o que se usa como Data Plane, ou seja, o que se usa, depois de eu aprender onde é que estão os MACs, okay? Ou onde é que estão os prefixos e a clientes é que pertencem, quando eu quero enviar as coisas de uma ponta à outra, nos Service Providers eu uso MPLS, com Segment Routing ou normal, ou seja, ponho lá uma label e aquilo vai. No outro não existe isso, usa-se estas VXLANs. São túneis feitos com fragment de uma frame. Okay. E isto serve para fazer uma coisa que se chama normalmente um Data Center Interconnect, que é basicamente fazer com que o Data Center seja visto como uma grande VLAN, apesar de não a ser. E de não ter broadcast, é uma VLAN sem broadcast, porque aprende sem ser como a LAN, porque usa túneis VXLAN com EVPN por cima. Então, temos a arquitetura, componentes principais, routers de entrada, as várias famílias de endereços do multiprotocolo BGP EVPN. Vemos aqueles dois grandes, que pode ser para anunciar MAC IP, mapeamentos MAC IP, os MACs que existem e os IPs das máquinas desses MACs. Ou, por exemplo, prefixos IPs. Depois, no caso dos Service Providers, Label Switch Paths MPLS permitem transportar as coisas entre os PEs. No caso dos Data Centers, VXLAN, por exemplo, para fazer os túneis para transportar coisas entre as pontas, entre os PEs. Depois tem este identificador que serve para quando eu tenho um cliente pendurado em dois routers diferentes do provider. Okay? O que permite isto fazer, estão a ver este Ethernet Segment Identifier, permite ver isto tudo como se fosse um único link, quando está multi-home. Estão a ver? Link Aggregation é o que este like quer dizer. Permite fazer uma coisa como nós já vimos nos bonds e LACP de uma rede normal, permite que isto seja visto como se fosse uma coisa única, está pendurado ali. Portanto, é para uma questão de robustez, de eu poder estar ligado com mais do que um link ao meu provider. Ok? Então, pegando a mesma figura, vamos ver cada ponto. Então temos aqui. O que é que fazem então os PE routers? Os PE routers, PE Provider Edge, vão descobrir os MAC. Vamos ver centrado mais os slides estão centrados na Layer 2, mas eu vou dizer também no caso da Layer 3. Portanto, vão descobrir o quê? Os MAC addresses que têm. Estão a ver aqui? Isto é a rede do cliente, o que está aqui a preto. E então eles simplesmente veem aqui pacotes a chegar, têm uma MAC address de origem, certo? E têm um IP de origem. Portanto, eles olham para aquilo e veem, chegou-me aqui um pacote, os pacotes vão sempre chegar, depois quando é para ir para a outra ponta, é um pacote IP, não é? Tem um IP de origem e tem um MAC de origem. Então o que é que ele vai fazer? Vou guardar aqui que tenho, vou aprender aqui que tenho este MAC de origem, este IP de origem, e depois vou anunciar aos outros, usando o multiprotocolo BGP. Vou anunciar, olha, tenho este MAC IP. Ok? Portanto, eu descubro MAC addresses e depois anuncio para os outros, usando o multiprotocolo BGP. Olha, tenho aqui este MAC com este IP. Se for uma VPN de Layer 2, tem o quê? Em vez de ser um pacote que aparece aqui, porque isto está acima daquele Layer 2, vai aparecer um pacote, não. Vai haver o router a falar comigo, certo? Vai-me mandar um LSA. E aí o que é que eu vou ver? Vou ver os links e as redes que estão nesses LSAs e vou anunciar que eu tive no protocolo BGP para as outras fontes. Se for em Layer 2, é mesmo o pacote que eu vejo aqui.
Também fica a saber, por exemplo, que este pacote está acessível no porto tal, aqui, e no porto tal aqui, e vou anunciar isso para os outros usando o multiprotocolo BGP. Ok? Cá está. Multiprotocolo BGP, usando a address family. Isto são as duas, a identificação das famílias de endereços que existem. E isto vai permitir aos PEs trocarem a informação de quais é que são os MACs e IPs que eles estão a ver. Okay? Neste caso, quando é Layer 2, eles não vão anunciar rotas. Vão anunciar os MACs e os IPs que estão a ver. Aos outros. Os túneis que existem vão fazer de backbone para transportar isto. Porquê? Porque agora, quando chegou uma coisa com o IP de destino, certo? Ou com o MAC de destino. O que é que eu vou ver? Vou ver se do outro lado já alguém me anunciou este MAC de destino e este IP de destino. Se já anunciaram, eu vou saber qual é que é o PE para onde eu tenho que enviar aquilo. Como é que eu envio para aquele PE? Vou meter a label que corresponde ao túnel que vai ter aquele PE. Seja com segment routing, seja de outra forma mais antiga. Depois tenho, então, o Ethernet Segment Identifier, que é nos casos do multi-homing, que é um identificador que é dado a cada um dos links. Portanto, estes dois links têm um identificador diferente, sendo que eles aqui depois podem, entre aqui, este também anuncia para aqui e este anuncia para aqui, e depois eles podem saber qual é que é o melhor dos dois que existem para enviar para aquele lado específico ou para aquele IP específico. Então, o PE liga-se ao CE, que é o passo, não é? O CE, que é o Customer Edge, tem a informação do MAC, dos MACs que lá existem, os hosts, VMs, containers, o que for. Tem MACs e IPs. O PE aprende esses MACs e IPs, ou do data plane, que é o que estava a dizer, chega um pacote e ele aprende, ou pode ser configurado. Eu, à partida, chego lá e digo que há aqueles MACs e aqueles IPs. Okay? É o que se quer dizer aqui com provisioning. Isto à mão é um pesadelo, mas isto depois nunca é feito à mão. Há um controlador de software. Pode haver situações em que, estão a perceber? Há um controlador de software que pode estar ligado a outra zona da rede lá e que sabe isto automaticamente e que chega ali e mete aquilo. Faz então um anúncio, como nós estávamos a dizer, faz um BGP update. Qual é a vantagem do provisioning? Se for do data plane, cada vez que aparece um IP, ele vai ter que enviar um update no BGP. Estão a perceber? Cada vez que aparece um MAC IP novo, ele vai ter que enviar. Estão a ver? Se for provision, é em volta. É ao início, ele sabe que existem aqueles todos, envia logo o update e com tudo. Portanto, tem a vantagem de trocar menos updates BGP do que se for estar a aprender o data plane quando aparece lá um, não é? Quando aparece lá um pacote anunciado. É óbvio que se for Layer 3, é sempre por provisioning, ou então também pode ser por control plane, porque ele recebe um anúncio do CE, mas normalmente aí até é por provisioning. Eu vou lá e digo que existem aquelas redes ali. Então, cá está, a tal Type 2, quando é MAC IP Advertisements. Se fosse Layer 3 era o tipo 5. Neste caso, o que é que isto inclui? O MAC address, o IP address correspondente, que é para não ser preciso ARP, e o next hop, que é um loopback do PE, do IP que está a anunciar, que é para o outro saber que é aquele PE. Se for com segment routing, através deste loopback, ele usa o IGP, sabe o caminho até lá, e depois está configurado um SID para aquele nó, estão a perceber? É esse SID que ele vai meter no túnel e aquilo vai para lá. Portanto, todos os outros PEs vão receber este update, todos eles vão ficar a saber quando aparece um pacote para este MAC ou para este IP. Se for para o IP, como ele tem lá o mapeamento, sabe logo qual é o MAC. Não é precisar, não é? Sabe que é para enviar para ali. Estão a ver? Portanto, eles instalam
isto no que nós chamamos a MAC Virtual Routing Function. E está feito, não é? Portanto, se aparecer uma frame sem pacote IP, ele sabe pelo MAC. Se aparecer um pacote IP, também sabe, tem um MAC IP. E temos ali uma simulação de uma Ethernet ali no meio, sem precisarmos de ter spanning trees, floodings, nem nada ali no meio. Porquê? Porque aqui no meio ninguém está sequer a olhar para os MACs. Estão a olhar para os labels MPLS, mais nada. Depois nem sequer estão a ver mais nada. Então, como é que acontece? Estão a ver, se for dinâmico, aqui como é que ele aprende? Como estávamos a dizer, se o cliente envia-me uma frame unicast, ok? Vou ver. Que o P1 nunca tinha visto, por isso é que é novo, nunca tinha visto aquele MAC. O que é que ele vai fazer? Vai olhar para o source MAC, da frame, e depois usa o BGP para anunciar aquilo. Portanto, vantagens disto. Descobre automaticamente os MACs que vão aparecendo. Desvantagem depende do tráfego. Pode ser provisioning, que é o administrador configura os MAC addresses no provider edge. Ok? Normalmente já não é por clique, portanto existe aqui uma coisa destas, não é? Um system, provisioning system ou orchestrator, por exemplo, vão comprar o serviço e o cliente dá-me uma lista daquilo logo. E eu depois tenho um orquestrador a usar aquilo que vamos ver agora a seguir, no resto desta aula e na próxima semana, aqueles mecanismos de automatização para depois ir configurar aquilo lá. É a lista de MACs que existem. Vantagem. Por acaso não está aqui, menos vezes que ele envia anúncios. Portanto, isso é porque ele já tem os endpoints conhecidos. Desvantagem. É mais um passo de configuração que tem que ser feito. Professor, Sim. o SPE também tem endereços. Tem endereços, também tem MACs e não sei o que para os links lá, mas isso é da parte do MPLS, não tem a ver com o que está fora. É ou usar o segment routing ou o LDP. Para ambos é preciso eles terem a vizinhança do OSPF, terem o IGP configurado entre eles e depois então fazerem a outra parte, configurar a outra parte do MPLS por cima e depois então é que sai configurado o MPN. Eles são cartas formais, Tem que suportar o EVPN. Por exemplo, os switches que nós usamos no NVD ou no NVDR suportam o EVPN. Aliás, eles até têm lá exemplos. Quando vocês abrem, eles têm alguns laboratórios de exemplos. Um dos laboratórios que eles têm lá é VPN, mas é com VXLAN no data center. Porque aquilo é mais orientado para o data center. Vocês não têm. Com MPLS não sei se têm, mas com o VXLAN têm. E vocês podem até configurar e fazer. Existem lá exemplos de configuração de VPN com VXLAN. Ok? Então, Data Plane Learning, que é a parte depois do transporte para o MPLS. Ok? Portanto, o que é o Data Plane aqui? Neste caso é MPLS e é ter a maneira de saber quando recebo uma coisa para um determinado MAC address, recebi o anúncio por BGP, sei qual é o PE, onde é que aquilo está, e tenho que saber qual é que é a interface para onde envio, com que label de MPLS. Portanto, o que é que acontece? Quando eu recebo o tal anúncio via BGP, no PE2, o que é que eu vou instalar? Que o MAC tal, isto é um MAC aqui de exemplo qualquer, o next hop é o PE1. Aqui até era no PE2, que era o PE1. Quando eu receber quando eu recebo agora uma coisa para este MAC, eu sei que tenho que meter isto, tenho que enviar isto para o PE1. E agora, como é que eu sei isto? Tem que ter um túnel MPLS já feito para entre todas as pontas, entre todos os PEs.
Sabendo isso, é só pôr lá a label que corresponde a esse túnel. A EVPN Instance é um identificador de uma VPN, ou seja, de um cliente. Okay? Portanto, isto é o equivalente a uma VLAN numa rede tradicional pequenina. Estão a ver? É a maneira dele saber que MACs é que formam, que VRF MACs é que formam uma VPN. Portanto, basicamente, toda esta coisa está ligada a um EVI. E depois pode haver, à partida, até não há tanto como nos IP, mas pode haver o mesmo MAC, vão perceber? Só que não há problema porque ele sabe que um MAC é da EVI tal e o outro MAC, o que é igual é da EVI Y. Diferente, vão perceber? Portanto, isto é a maneira de diferenciar os clientes nos dois. Então, o que é que foi então a história? Aqui para terminar, em jeito de conclusão. O que é que nós tínhamos? Muitos protocolos overlay diferentes. Okay? Em cima das redes MPLS existiu vamos fazer só a internet. Nunca conseguimos ultrapassar bem os desafios de internet no service provider. Muitos MACs, estar a aprender muitos MACs, mesmo o provider backbone bridging. Como as redes são maiores, apesar de eu só estar a aprender os MACs da zona do service provider, mesmo assim tenho broadcast na mesma, tenho que lidar com o spanning tree na mesma, tenho muitas VLANs de transporte, portanto nunca houve esse problema. No MPLS, várias maneiras de fazer os túneis, VPL, e várias maneiras de criar VPNs lá em cima. Tudo isto fazia com que esse tipo de serviços fossem muito caros, ok? E também caros de manter, ok? O OPEX é o Operational Expenditure, que é o custo que custa operar isto. Portanto, montar uma rede tem o Capital Expenditure, que é o CAPEX. Isto é ao início, quanto é que custa comprar os equipamentos, fazer as obras, passar as fibras. E depois tem o OPEX. E aqui o OPEX era grande porque isto é preciso muita gente, muitos administradores, era preciso muita gente para criar os serviços, levava algum tempo, muitos administradores de rede, etc. Isto foi um grande motor para começar a tentar simplificar isto. Nomeadamente, tentar convergir para um único protocolo de overlay, que está a ser este EVPN, que permite criar os serviços todos que normalmente são precisos, Layer 2 e Layer 3, com uma mudança muito pequena, que é só o tipo de rota que o multiprotocolo BGP anuncia. Isto de um lado, e do lado do próprio MPLS, puro e duro, sem estar a pensar em VPNs por cima. Também substituir a maneira de fazer os túneis por segment outbound. Por uma maneira mais simples, que não implica ter um protocolo de reserva, de distribuição de labels. Portanto, tentar eliminar a parte da distribuição das labels e fazer isso de borla com a própria informação que o protocolo de encaminhamento já dá. Portanto, com a história dos SIDs. Portanto, usar SIDs para identificar os links e os routers e usando esses SIDs para identificar os segmentos, daí o nome segment routing, fazer isso passarem a ser as labels, e assim não é preciso distribuir labels. As labels são logo, quando eu tenho o caminho, tenho os links e tenho os routers, ser logo as labels, porque cada link corresponde a uma label, a um ID, e portanto vai simplificar aqui também a parte de fazer os túneis no MPLS e mesmo também de fazer o Traffic Engineering, porque agora de repente é que mesmo com o MPLS Traffic Engineering eu não tinha controle fino, ou seja, tinha controle ao início. Ao início eu podia definir que aquilo passava nas rotas A, B e C, mas depois sempre que eu fizesse aquele túnel passava sempre ali. Pronto, o segment routing permite, quando eu tenho agora redes automatizadas e que podem ser programadas, permite-me agora de repente, de repente agora, para este SID daquele PE, eu quero passar neste SID destes fins e acabou. Porque, por exemplo, imagina, eu tenho um software que conhece, que vê a tecnologia toda, e que sabe como é que aquilo está e que até pode estar a usar inteligência artificial ou uma coisa qualquer para decidir qual é o melhor caminho agora. E tenho uma maneira simples de decidir qual é o melhor caminho, porque se eu agora decidir, tenho um agente de DRL que me decidiu que o melhor caminho é ir por aqui, é meter estas levels para obrigar aquilo a passar por ali. Ok, portanto,
Isto é o que nós já vimos nesta aula. Qual é que é a outra parte da equação? Tentar configurar isto da forma o mais automática possível, para ter as operações o mais automáticas possíveis, conversões, etc, etc. Isto já está a acontecer. Portanto, todas as redes de agregação e método estão a migrar para a EVPN. Nos data centers, EVPN com VXLAN. Existe o segment routing com IPv6. Chama-se segment routed versus 6. É os mesmos princípios, mas no que nós vimos não faz diferença nenhuma, porque nós não estávamos a concretizar com endereços, não é? Só que é com endereço IPv6. E este último é que ainda não tocámos, e vamos só nas últimas aulas, que é depois quase que pegar nisto tudo, mas sobretudo nestas capacidades de automatizar e de softwareizar, e fazer uma verdadeira virtualização da infraestrutura que me permita depois criar uma espécie de redes virtuais, aqui não no sentido como nós estamos a ver aqui de VPNs, estão a ver? Estamos a falar de serviços ponto a ponto, passando por várias coisas, por várias zonas de rede, de uma forma automática, que é o que nós chamamos este network slicing aqui. Usando estas coisas todas, usando a automatização e a orquestração, e depois a infraestrutura lá por baixo usando estes protocolos. Sim. Metro é metropolitano. Não é uma coisa tipo internet de longa distância, por exemplo, aqui a agregar que chamam desta zona. Os serviços providers têm estas zonas de agregação e depois basicamente interligam isso tudo e depois ligam para fora para outras redes quando precisam de ir para outra zona. Ok? Pronto. E agora podemos avançar ainda um bocadinho aqui para a automatização, que é mais pequena. Não ficamos muito atrasados. Esta aula é um bocado mais pequena. Portanto, também não vai ocupar a aula toda da semana que vem. E assim temos mais ou menos. Quer dizer, só temos 5 minutos, mais um bocadinho. Vamos só ver o conceito. Depois ficamos com a concretização dos exemplos para a próxima aula. Acho que isto é maior ainda por cima. No outro dia, a rede aqui fixa não estava a funcionar. Eu meti isto com o Wi-Fi. O Wi-Fi é lentíssimo. Ele há bocado abriu a outra, mas esta tem. Aqui por cima isto é com o OpenFCT. Espera, mas isto tinha aqui outra. É porque ela tem a rede aqui. Boa. Por isso é que isto não está lá. Alguém desligou. Alguma coisa se passou aqui com este cabo. Vês? Pois, não dá. Tem que ser mesmo com o Wi-Fi.
Ora, 3 anos. Fazer o download antes. Já está. Então, esta aula aqui é mais de ferramentas de software do que outra coisa. Ou seja, não vamos aprender nada, não vamos aprender nada aqui de protocolos novos nem nada. O que é que acontece? Nós, no Service Provider, nem sequer temos exemplos de configuração, não é? Para trás, temos visto sempre o usando clique. Vamos lá e entramos no equipamento e fazemos comandos, certo? Eu já vos mostrei na aula prática da semana passada uma alternativa, por exemplo, para o cenário do BGP, que tem a ver com isto que nós vamos ver aqui. O que é que se está a começar a fazer? Os equipamentos cada vez mais têm vários endpoints de configuração, ou seja, tradicionalmente tinham sempre uma espécie de firmware a correr, uma espécie de um sistema operativo, e eu entrava lá com uma porta, diretamente ligado com o cabo, ou depois deles já terem alguma configuração via SSH, e depois trabalhava no sistema operativo do equipamento. Fazia comandos, ou via qualquer coisa lá dentro do próprio equipamento. O que é que começou a haver há uns anos? A maior parte dos equipamentos começaram a ter APIs. APIs para serem configurados de várias maneiras, com protocolos normais, usando o HTTP, com APIs REST, ou APIs proprietárias. Antes disso, já se tentava fazer coisas como vocês estavam a fazer também, que é ter um fecheiro de texto em que tem os comandos, não é? E depois vão lá e enviam. Podem, por exemplo, não usar a API, mas usar o SSH de forma mais automatizada. Por exemplo, podem criar um script Python que faz as ligações SSH e que depois pega nos vossos fecheiros de texto e manda aquilo para lá. Em vez de vocês estarem a entrar um a um, só tinham que se ligar ao servidor de management e a partir do servidor de management fazem o script, sabem quais é que são os IPs de cada um dos outros equipamentos, fazem o script que ele vai ligando. E existem pacotes para o Python para isso. Existe um que é o Paramico, que está mesmo feito para fazer isso, para fazer SSH, que é para equipamentos de rede, mas dá-vos um objeto que lhe permite fazer uma ligação com SSH, vocês dão a lista de IPs, dão o password, para entrar, para ver, imaginem, tinham isso a correr no servidor de management e em vez de andarem lá a entrar em todos e fazerem o paste, era abrirem a pasta do JSON, era feito o script uma vez e aquilo corria e entrava. Se estivermos a falar de APIs, a coisa vai ser mais poderosa, como nós vamos ver, ok? Só que se estamos a falar de APIs, vai ter que haver uma maneira de definir a configuração, está ali JSON no XML, e depois ela pode ser REST ou não, e eu vou então ter uma maneira de comunicar com software, com os equipamentos e enviar esta informação para lá, a configuração que eu quero fazer. Então é isto que nós queremos dizer com Network Programmability. Portanto, é utilizar software para gerir, fazer a configuração inicial, gerir e depois fazer até o troubleshooting de network devices e serviços. Portanto, é sair da configuração manual e tentar fazer isto de forma mais automatizada e baseada em software. Portanto, isto tem várias vantagens. É menos error prone, permite ser mais rápido e fazer o deployment. Porquê? Porque construir, às vezes não é mais rápido se for fazer uma configuração da rede, muitas vezes nem é mais rápido. Porque eu tenho que construir o script todo, né? Fazer aquela primeira vez não é. Só que depois eu começo a poder reutilizar. E começo a poder ter versões das coisas. E posso fazer rollbacks também muito mais facilmente. Portanto, a primeira vez pode demorar, mas depois do lifecycle da rede, cada vez que eu preciso fazer uma alteração, ou aconteceu alguma coisa, ou de repente houve um ataque que foi toda a vida, como aconteceu no Vodafone, ou etc., eu já tenho aquilo lá tudo. E a segunda vez é mais rápido, a terceira vez é mais rápido. Quero fazer uma pequena alteração, vou lá e altero
já não tenho que ir a não sei quantos equipamentos fazer, é só ir lá mudar o script num sítio, etc. À medida que vou tendo scripts também já não demora tanto tempo, porque depois já pego uns e a partir desses já passo tudo, não é? Eventualmente começo a poder ter também já LLMs treinados para aquele tipo de software, também já chego lá e não quero fazer não sei o que, ele também já me faz grande parte. E fazer o troubleshooting também usando ferramentas programáticas também é outra coisa também é interessante, porque, por exemplo, podem também automatizar testes, usando aquelas APIs, vocês podem fazer scripts que vão ver se está tudo certo, se as tabelas de encaminhamento estão como devem estar, se conseguem apanhar alguma rota que falha em algum sítio, que devia estar e não está, em vez de estarem a entrar e a ver à mão, podem ter isto como um script que se faz no software com os testes dos unit tests. E mesmo na própria configuração original também podem ter essa abordagem a partir do momento em que têm estas hipóteses de ter isto nos equipamentos. Então, o que é a chave aqui? Temos então as APIs. Quem já fez já sabe o que é uma API, já deve ter usado APIs noutras cadeiras. O que é uma API? É basicamente da Application Programming Interface e é uma definição de uma interface, ou seja, de como é que eu posso executar coisas num determinado software. Ou pôr um software a fazer determinadas funções. Neste caso, o software é o control plane que está a correr, é o firmware que está a correr nos network devices. Portanto, é uma maneira de eu conseguir interagir com eles. Tem aqui vários exemplos, vão ver. Aqui eu vos mostrei na aula prática, a semana passada, é uma API que existe para usar aquilo que nós estamos a usar no TLI, que é a NVDOE API. Os equipamentos da Cisco também têm. Existe também o NX API, que é também uma API para usar. O NX é uma das versões do iOS da Cisco, ou seja, também de clique, entrar e fazer comandos. Mas também existe uma API que permite fazer a configuração, como mais ou menos cumprimos nomes e representado da mesma maneira, mas através de uma API. A Juniper também tem, este Juno XML API, e depois existem estas até nem são REST, têm uma interface específica, etc. E depois existem APIs REST, esta até é standard, o RESTconf. Existe outra que é o NetConf, que é basicamente igual a esta, mas sem usar o HTTP, ou seja, também com interface própria. É um bocadinho mais poderosa do que o RESTconf, embora o RESTconf dê para fazer a maior parte das coisas. Ok, cá está aqui ele também. Vou ver. Network Configuration Protocol. Isto é um standard do IETF que permite instalar, manipular e apagar configurações dos devices usando XML para data encoding e depois usa SSH para enviar as coisas para lá. O RESTconf é a versão REST do NetConf. Portanto, em vez de usar SSH, usa HTTPS. Ok? E permite também usar JSON em vez do XML, que é mais fácil de ler. Sendo que o JSON é usado para definir os objetos que são definidos por esta interface. Que é o YAML. Não é bem uma interface, é uma linguagem de modulação de dados que serve para modular a configuração ou o estado da configuração e pode ser representado em notação de JSON. Ou seja, com as chavetas, campo, valor, por aí fora. Depois o YAML define uns campos específicos que é o container, a leaf e a list, que é só uma maneira de organizar os objetos sempre da mesma forma, aqueles objetos JSON da mesma forma. Linguagens para isto. O Python é, nesta automação assim, o dominante. Quando eu estou a usar controladores, como também vamos fazer um trabalho mais a sério, já temos Java e não sei o quê, seja para usar o OpenFlow, que é o tal que nós vamos usar, que até nem é usado, mas mesmo para usar RESTconf, também pode ser Java, porque existem 3 grandes controladores de SDN. Depois existem os das marcas. A Cisco tem uma coisa que é o Cisco DNA. O Cisco DNA, não sei se é tudo Python, mas acho que também dá para fazer, também tem Java.
Porque já estamos a falar de construir software mais, não só for scripts de automatizar configurações, só, por exemplo, fazer coisas como nós estávamos ali a ver, de ele controlar, por exemplo, no FPM, controlar todos os Macs, estão a perceber? E saber quais é que são os Macs e ir lá fazer o provisioning, coisas mais complicadas. Até porque o Python começou por ser popular porque tem estas coisas muito simples, como o NetMiko ou o Napalm, que, por exemplo, este NetMiko é uma coisa tão simples como um pacote para fazer ligações de SSH e depois quase mandar à mão os fecheiros com os comandos. Então, isto é uma mudança de abordagem. O que é que nós fazíamos? Podia, lá está, ter uma spreadsheet com a configuração e depois fazer copy-paste, que é o que nós andámos a fazer, não é? Já com um bocadinho de tentar automatizar, um bocadinho de tentar ter um repositório de configuração, com os fecheiros, etc. Depois temos o problema da autenticação em cada um dos dois, andar a fazer o setup, fazer o teste depois à parte, fazer login em cada device. Portanto, time consuming, prone to human error, especialmente à medida que a rede vai crescendo. São muitos devices. Um copy-paste corre mal, alguém no fecheiro de texto meteu lá um caractere a mais, ou qualquer coisa. Pronto. Também pode acontecer um script, mas um script, depois como é um script para todos, é sempre mais fácil. Depois posso ter aquilo no GitHub, ter versões, ver o que é que aconteceu, andar para trás, e por aí fora. O que é que se está a fazer agora? Isto já está. Teve aí um fulano da Cisco há já 2 anos a falar e eles já fazem isto, já é como é feito muito. Portanto, ter scripts ou usar ferramentas de automação. O que são ferramentas de automação? Existe o Puppet, o Chef, o Ansible. São ferramentas que se usam em vários contextos, não só nisto. Aliás, não foram inventadas por isto, já existiam. São ferramentas para automatizar tarefas de software, por exemplo, de administração de sistemas, coisas assim. O Ansible, super usado noutros contextos, administração de clouds e por aí fora. Faz-se uma coisa que é uma receita e basicamente aquilo é uma maneira de dizer a um computador para executar uma série de coisas. Corre este script, vê o resultado, a seguir corre aquilo, vão perceber? Faz várias coisas em sequência. Basicamente, isto pode ser combinado. Eu posso ter scripts e correr só scripts, ou posso ter uma receita Ansible que depois chama os scripts. E ainda tem mais uma camada de automatização, para perceber? Vantagem de ter scripts e receitas destas coisas. Posso ter isto no GitHub, com versões, vão perceber? Cada vez que alguém vai e faz uma alteração, experimenta no laboratório. Quando acha que está a funcionar, faz um for, mete lá no GitHub. Agora sim, vamos pôr isto na rede a sério. Vamos buscar ao GitHub o for, pomos aquilo a correr, aquilo vai para a rede, deu a geneira, o que é que eu faço? Vou ao GitHub buscar o motor original, vou o script a correr outra vez, e aquilo outra vez que eu gostava. Okay? Consistência, porque há um repositório central, isto é tratado como um software, menos probabilidades de haver erro, e outra coisa também muito importante, ser mais rápido de fazer o deployment de serviços, sobretudo, e fazer o scaling do network management. Portanto, a mesma pessoa consegue gerir redes maiores, o mesmo pessoas conseguem gerir redes maiores, fazer troubleshooting mais rápido, etc. Portanto, em vez de eu ter aqui estas coisas todas vistas de forma individual, isto passa a ser tudo integrado, vão perceber? Portanto, eu tenho aqui esta parte da autenticação, que os scripts usam para ir buscar passwords e não sei o que para conseguirem entrar, e depois tudo isto é feito a partir da mesma zona automática, do mesmo software que pode fazer tudo. Pode aplicar configurações, depois podem começar a existir templates de configurações, que é o que estávamos a dizer, a primeira vez que é mais lento estar a fazer um script, depois de estar aí lá e fazer o início de comandos para montar uma rede, mas a questão é que aquilo torna-se um template.
pode se tornar um template onde começa a fazer, se eu agora vou fazer uma rede empresarial, já sei que preciso fazer VLANs, não sei o que, não sei o quê, posso ir buscar lá o template. Só fazer a adaptação, que é, gostaria de ter esta e esta VLAN, gostaria de ter este subnet que agora está associado a estas VLANs. Ponho lá a topologia, posso ter até um script que já consegue ir à topologia e automaticamente construir tudo. Isso vai demorar algum tempo a fazer a primeira vez, mas depois, cada vez que eu preciso fazer uma rede empresarial, é só ter aquilo outra vez. Ok? Pronto. Acho que está aqui mais de conceito inicial. Exemplos. Posso ter backups de várias versões de configurações. Posso ter scripts que todos os dias vão e veem o estado em que aquilo está e guardam. Por exemplo, ver se toda a gente tem as últimas patches instaladas no firmware. Pode haver um script que vai lá e entra e vê todos e vê se estão todos certos. Posso ter também, nós não vimos aqui muito, mas existem, os equipamentos têm coisas como, por exemplo, o NetFlow, existe um protocolo que é o NetFlow, por exemplo, que muitos equipamentos têm e que nos dão estatísticas super detalhadas do todo o tráfego que passou naquela porta durante muito tempo. Vão perceber? Portanto, eu posso guardar logs disso, ter. Aliás, existe hoje em dia um overflow quase de informação. Existe muita informação de telemetria das redes. Portanto, eu posso guardar quantidades massivas de dados, a ter estatísticas das portas todas, quantos congestionamentos é que houve, a que horas do dia que houve, etc, etc. Também pode ser interessante depois para fazer coisas de segurança. Pronto. Podemos ficar se calhar aqui. Isto é o conceito inicial. O que é que nós vamos ver aqui? Alguns exemplos. Começando do mais simples, que é, como este parâmetro, basicamente, a única coisa que automatiza é a entrada do equipamento. Portanto, em vez de eu estar a entrar em cada um deles por SSH e fazer CLI, ele vai fazer um mimicking do CLI. E, portanto, posso ter um script em que ele vai sozinho entrar em todos eles e fazer comandos normais. Portanto, este é o primeiro passo. Depois eu até poderia ter mais uma vez, uma ferramenta destas a chamar vários scripts que usam para micro e também já tenho aqui alguma automatização. Apesar de, na verdade, ele estar a usar CLI. Não estamos a usar CLI nós, estamos a fazer a automatização da utilização do CLI. Depois vamos ver APIs. E vamos ver sobretudo o RESTful, que é o standard. Na prática, eu mostrei-vos a utilização do NVDA, que não é muito diferente do RESTful. Já conseguiu? Não peguei mais do que mas a filosofia daquilo é muito parecido com o da RESTful que nós vamos aqui. Os exemplos que estão aqui são de coisas da Cisco. Porque isto vem já de uma aula que estava feita que até já foi dada em tempos por um engenheiro da Cisco. E portanto o exemplo que está é do RESTconf e está a usar, mas aquilo que não é, quer dizer, está a usar Cisco, é como quem diz, está a usar Cisco e que não foi experimentado no router virtual da Cisco, mas no NVDA não é muito diferente, é muito semelhante. O NVDA também tem RESTconf, não é tão fácil de usar no NVIDIA Air, mas o Cumulus Linux também tem RESTconf. O Cumulus Linux tem uma carrada de APIs, tem RESTconf, acho que também suporta NetConf, tem a API do NVDA, fora as várias também tem CLI. Tem o VTSH, tem o NVDA que nós usamos. E ainda podia usar, ainda se pode usar as ferramentas do próprio Linux. Portanto, tem isso tudo. Pronto. Então, para a semana depois vemos estes exemplos.